Sofrer por antecipação. Aprende a controlar as tuas reações. Antes de falar uma só palavra, ouve o que tenho a te dizer. Não sofras por antecipação. Não te angusties pelo problema que ainda não apareceu. Não aceites a ofensa que te queiram fazer. A provocação só encontra ressonância no espírito invigilante que ele escancara as portas da alma. Se não te sentires magoado, ninguém será capaz de te magoar. Não sejas tão suscetível. Quando te irritas, perdes o controle das próprias emoções. A dificuldade que temes talvez nem venha a surgir. Ficar na expectativa do pior é criar ambiente propício para ele. Olá, amigos do Júlio de Abreu, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, a mais uma oportunidade que nós podemos ter de falar um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos abordar o capítulo número 8, Bem-aventurados os puros de coração. Esse capítulo ele vai continuar falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventuranças essas que foi a maneira com que Jesus, ao longo da sua trajetória, começou a nos inserir ao homem de bem, a como nós teríamos que nos desenvolver ao longo do tempo para que nos tornássemos mais virtuosos e deixássemos os nossos defeitos de lado. Nessa passagem, o início dela fala sobre deixar vir a mim os pequeninos. E aqui o texto diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Esse trecho, ele começa em Mateus, no versículo 8, e ele se estende até o versículo 19, dentro da Bíblia, né? E a primeira coisa que a gente coloca em voga aqui nesse texto é de que reino de Deus Jesus fala nesse momento, né? Então, se nós formos observando ao longo das passagens, naquela época, os discípulos ainda não entendiam tão bem qual era esse reino de Deus, muito menos o povo, né? E também os governantes. Os governantes achavam que aquele andarilho, em algum momento, ele queria tomar para si só um próprio reino, né? Juntar as pessoas, né? Jesus, ao longo do tempo, e com o seu exemplo, claramente, ele foi atraindo cada vez mais fiéis para próximo dele, né? Porém, ninguém nunca entendia bem esse reino de Deus que ele tantas e tantas vezes repetia, né? Até que em certo momento ele coloca que o reino de Deus é um reino que está dentro de nós. E a partir desse momento se quebra um grande paradigma. Todo mundo para de procurar o reino de Deus aqui, para de procurar o reino de Deus acolá, um reino de Deus que vai surgir em algum momento. E começa a se perceber que o reino de Deus, ele se encontra dentro de nós. E trazendo para os dias de hoje, o que nós nos perguntamos, né? Será que nós estamos conseguindo encontrar esse reino de Deus dentro de nós? Será que nós já sequer o visitamos em algum momento? Não é? E aí a gente começa a colocar um paralelo
de por que Jesus diz, né, que as crianças se assemelham a esse reino, né? Então, se nós pegarmos o início das nossas vidas e trazendo dentro da questão reencarnatória, nós, durante o nosso início da nossa existência, quando somos crianças, ainda estamos vivendo mais do lado espiritual do que do lado material, né? E vamos ter também algumas questões a respeito disso no Livro dos Espíritos, né, que desde a pergunta 383 até a pergunta 385, vem falar um pouco também da criança, né? Mas para tudo isso, vamos um pouco mais atrás, falando sobre a reencarnação. Qual é a importância, né, da nossa reencarnação? No Livro dos Espíritos, a reencarnação ela é colocada como expiação e oportunidade de provas, não é? Então, expiação porque estamos expiando, né, ou estamos tendo a oportunidade de rever os erros do passado, né? E as nossas provas, as nossas oportunidades são as nossas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Então, através disso, nós precisamos colocar nesse prisma a questão da criança. Desse momento em que nós ainda estamos ligados ao plano espiritual, ao nosso grande anseio de mudança, ainda atrelados às nossas disposições, às provas de disposições que nós nos comprometemos antes da nossa reencarnação. Isso é de fato muito importante de olharmos esse momento, nesse prisma, porque nessa fase estamos entusiasmados espiritualmente, ainda não estamos envolvidos por nenhum vício, o meio em que nós vivemos, ele pouco nos influencia, e é nesse momento que os pais têm a oportunidade de moldar a criança e trazer para perto dela, principalmente, mostrar, na verdade, a ela a importância de deixar os defeitos de lado, os erros de lado, né? Mostrar para ela o caminho do bem. E por isso, nesse momento, existe essa semelhança em relação ao reino de Deus, essa semelhança com a criança, essa necessidade que temos da mudança, né? Se a gente coloca que o reino de Deus, ele está dentro de nós, e Jesus lá atrás também coloca que nós somos deuses, né? E depois Paulo vem reiterar falando que Deus habita em nós, né? Então, isso quer dizer que nós temos, ao longo da nossa existência, de nos aproximarmos das nossas virtudes e nos afastarmos dos nossos defeitos, né? E o nosso momento de ser moldado nesse sentido é exatamente o momento em que nós estamos começando a nos desenvolver, né? Estamos ali, como falando muitas vezes, como argila, né? Prontas para o molde, em oportunidade para o molde. E assim, nós temos ainda outras benevolências, né, de Deus, em relação a que nós possamos, nesse tipo de plano em que vivemos, esquecer tudo aquilo que nós já passamos, né, para que nós possamos nos dedicar realmente, de fato, às provas e expiações que nos levem ao propósito do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E assim, nós possamos caminhar. E como é difícil, nos dias de hoje, a gente conseguir se desenvolver dessa maneira. Nós estamos próximos de tantos vícios, de tantas tentações, de tantas paixões, aonde nos aproximar das nossas virtudes
se torna uma tarefa cada vez mais difícil, porque muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas erradas, muitas vezes nós agimos de forma errada, principalmente pelo fato de que nós estamos muitas vezes preocupados não em nos melhorar, não em estar olhando para Deus e para aquilo que Ele espera de nós no nosso desenvolvimento espiritual, e sim preocupados muitas vezes e concentrados no que os outros pensam. Não é verdade? E como que a gente vai fazendo essa tarefa, né? Ela só pode ser feita no dia a dia, com o nosso desenvolvimento. A gente tem que parar para pensar quantas oportunidades todos os dias nós temos de ser melhores. Quantas pequenas oportunidades nós temos junto à nossa família, junto aos nossos colegas de trabalho. Né? É muito fácil a gente se espelhar simplesmente na questão de como a sociedade ela espera, o que a sociedade espera de nós, né? Mas o grande desafio que nós temos é essa busca por nos melhorar como exemplo para os outros. E muitas vezes, ser exemplo para os outros não é agradar a todos, né? E voltando à questão do exemplo, e voltando a essa questão da criança, né? Como é o grande desenvolvimento da criança? Como se dá o desenvolvimento da criança? É com observação. Ela observa os seus pais, ela observa os seus familiares, ela observa as pessoas próximas a si, e assim ela vai se moldando. Assim ela vai tendo noção do que passa a ser certo, do que passa a ser errado, dos corretivos que acontecem. Porque quando nós entramos na nossa fase, a partir da adolescência, na fase adulta, a vida, junto às nossas provas, aos nossos desafios, começa já a nos dar essas lições. Essas lições começam a ser desenvolvidas a partir dessas provas. Por isso, é muito importante essa base. E principalmente, muitas vezes, ao exemplo dos pais. O que eles estão entregando às crianças, né? Quais os exemplos estão sendo entregues, não é? Isso é muito importante para que a gente possa conseguir trazer da nossa infância as virtudes necessárias, para que a gente possa de fato conhecer durante a nossa vida adulta, quando o nosso meio já nos influencia muito mais, quando a nossa moral nos pesa muito mais, quanto as nossas tendências morais nos pesam muito mais, né? Tendências essas que já estamos trazendo das outras vidas, mas que ainda quando crianças não estão tão desenvolvidas. Então temos que olhar para isso, para que consigamos nos assemelhar a essas virtudes, deixar os nossos defeitos de lado e conseguir com isso buscar esse reino de Deus, o reino de Deus que habita dentro de nós. Esse reino maravilhoso que poderíamos ter em nossa vida e fazer com ele com que vivêssemos muito mais felizes, longe das felicidades apenas materiais, que são momentâneas, que são felicidades essas passageiras. Já dizia Jesus que a felicidade não é deste mundo. E não à toa, nós temos que começar a buscar a felicidade dentro de nós. Temos que buscar meios de nos completar por si só, sem depender do meio ou sem depender também apenas de conquistas materiais. Não é? Para que possamos fazer com que essas felicidades elas se tornem mais constantes em nossa vida. Pelo menos a felicidade a que nós temos compreensão e a que nós entendemos. Para isso, nós temos que, todos os dias, passar esses treinos, rever aquilo que eu fiz no meu dia, rever os erros que eu cometi, buscar incessantemente as minhas virtudes. Não é?
Hoje eu muitas vezes ainda vou errar um pouco, mas amanhã vou passar a errar um pouco menos. E por isso nós temos que trabalhar dia a dia, rever dia a dia no nosso consciente, usar o apoio do Evangelho de Jesus na nossa mudança. Muitas vezes, quando nos sentimos perdidos, muitas vezes, como não sabemos para onde ir, nós muitas vezes apenas julgamos a Deus. Que Deus não me dá oportunidade, que Deus não me deixa fazer aquilo, Deus não me deixa conseguir nada. E muitas vezes eu estou no caminho errado, né? Eu estou culpando quem menos tem culpa, e o verdadeiro culpado sou eu mesmo. Nessa busca, nessa vontade de muitas vezes viver apenas a felicidade que a gente ainda não conhece. Por isso, essa importância, que nós entendamos que reino de Deus é esse que habita em nós, para que nós possamos nos aproximar desse reino, vivenciar um pouco desse reino, mesmo em meio às nossas tribulações, em meio à nossa vida. E fazermos sim como as crianças, né? Trazermos para perto de nós aqueles momentos de pureza que temos como criança, aonde a questão material não nos é a mais importante, né? Aonde temos momentos de felicidades ligados a nós mesmos, às nossas questões familiares, e muitas vezes ao longo do tempo nós vamos perdendo tantas dessas coisas que nos é importante e que nos aproxima desse reino de Deus. Então, que nós possamos fazer essa reflexão, que possamos, de fato, olhar para dentro de nós mesmos, buscando, assim, a nossa reforma íntima, buscando nos aproximar das nossas virtudes, buscando deixar os nossos defeitos de lado, buscando deixar cada vez mais o nosso orgulho, esse sentimento tão impeditivo na nossa evolução, que ele afete menos a nossa vida e que nós consigamos buscar esse reino dentro de nós e possamos assim viver uma vida mais plena, mais feliz, indiferente do que o meio nos proporcione, mas nós estaremos em paz com nós mesmos. Muito bem, então após essas palavras esclarecedoras, a gente passa a atualizar os recados da nossa casa Júlio de Abreu Filho. A nossa casa vai ficar fechada, então, seguindo as recomendações do Estado, pelo menos até o dia 10 de maio. Caso haja alguma alteração, a gente vai atualizando aqui nesse nosso canal. Falando em canal, acho muito importante todo mundo, a gente clicar no sininho para que a gente seja notificado a cada novo trabalho que a gente posta no nosso canal. É importante também se inscrever no canal, que isso ajuda na relevância desse nosso canal. Reforçando então, as palestras vão acontecer sempre às quintas-feiras, às 19h45 e aos domingos, às 9 horas. Sempre que houver dúvidas, use a seção de comentários do vídeo. Então, eu vi uma palestra, fiquei com dúvida, ele falou alguma coisa que eu não concordei. Interage lá, coloca o seu comentário que a gente vai responder, a gente não vai deixar nada sem resposta, tá bom? Então é isso, prepare a sua água, que agora a gente vai partir para a nossa prece. É importante a gente ter a nossa aguinha, para que ela seja sempre envolvida com os fluidos, exatamente aqueles fluidos que a gente precisa. Obrigado. Então vamos nesse momento, tranquilizando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração. Vamos pegar o nosso copo com água para que possamos fluidificá-lo e vamos pedir a Deus e a Jesus que se aproximem de nós com o seu olhar bondoso, de caridade, que alivie as nossas tensões, os nossos nervosismos, que nos ajude a compreender o Evangelho de hoje, a inseri-lo dentro de nossas vidas, para que possamos, a cada dia que passa, estar mais próximos de Deus,
da sua paz, da sua tranquilidade. Que Ele possa fluidificar a nossa água, colocando nela tudo aquilo que é necessário para curar as nossas enfermidades do corpo físico e do corpo espiritual. E que nos dê um dia, uma semana, um mês de muita paz, de muita tranquilidade, envolvido sempre pelo seu amor, pelo seu carinho. Que possamos nos sentir a todo momento abraçado por este Mestre querido e que possamos a todo momento estar seguindo o seu exemplo, o seu amor e o seu carinho. Que assim seja, graças